Bom dia, bom dia. Vamos lá para mais uma live de quarta-feira. Hoje a gente tem algumas perguntas bem interessantes para essa live e que eu quero trazer aqui para vocês. Então, como a gente tem combinado, quartas-feiras nós temos a quarta essencial, onde a gente responde perguntas que deixam nas caixinhas dos stories aqui da escola e tudo mais, né? E hoje eu trago aqui, então, duas perguntas muito interessantes que foram feitas e que eu achei que cabe bem nessa primeira fase do nosso projeto aqui, onde a gente está esquentando esses motores para o pessoal ir se acostumando com essas lives de quarta-feira, né? Então são sempre respostas essenciais para questões importantes do Ayurveda, mas que não deixam o conteúdo muito no nível raso, por isso que a gente está trazendo para cá e não colocando ali no feed, que não cabe muita coisa, né? São sempre duas perguntas, uma pergunta relacionada à parte mais conceitual e técnica do Ayurveda, onde a gente explica os conceitos do Ayurveda com mais profundidade, e a segunda pergunta é sempre a respeito da formação ou das formações de Ayurveda, né? Onde a gente vai trazer um olhar, né? Um olhar sobre essa questão das formações de Ayurveda no Brasil e especialmente sobre a nossa formação de Ayurveda, né? Então eu vou trazer agora a primeira pergunta que eu achei muito interessante e que também é uma pergunta bastante recorrente que a gente recebe aqui pelas nossas redes, enfim, pelos nossos DMs, né? O pessoal pergunta bastante isso, porque hoje em dia muita gente está voltada para cuidar da saúde, né? Está começando a olhar para esse aspecto e entender a sua autorresponsabilidade acerca da sua própria saúde, né? Então a pergunta que eu tenho aqui para começar é esta aqui, que fala que eu tenho uma alimentação saudável, mas me sinto pesada. Isso pode ser ama, né? Então eu fico feliz, por um lado, que esses termos ayurvédicos eles estejam se difundindo. A palavra ama é uma palavra que eu vou explicar aqui pra gente, porque é um termo técnico, né, do Ayurveda, e está caindo no uso popular. E isso é bem interessante, mas por um outro lado também tem esse aspecto da gente ter uma informação que nem sempre está tão correta assim. Então, o que é ama, né? Então, no Ayurveda, ama é tudo aquilo que não foi digerido, certo? Tudo aquilo que está imaturo dentro de nós, que veio de fora e entrou na gente, e que está imaturo, que não passou pelo processamento completo, né? Isso é ama, tá? Então, ama não é só toxina, como a gente vê isso traduzido por aí, né? Ama é o que sobra ali quando a digestão ou o processo digestivo, né? O fogo digestivo, que o pessoal conhece por Agni, né? Ele não consegue transformar algo que entrou para dentro do nosso corpo, tá? Então, isso pode ser comida, sim, claro, né? Mas também isso pode ser informação, pode ser rotina, pode ser emoções, pode ser autoexigências ou exigências de outras pessoas que não estão sendo bem digeridas. Então, pensar em ama como aquilo que não foi corretamente digerido ou corretamente processado, a partir daquilo que entra em nós, que vem do meio externo para o meio interno. Isso é a ama, aquilo que está imaturo, né? Então, mesmo muitas vezes, que é o foco dessa pergunta de quem colocou aqui na caixinha, né? Mesmo quem come com atenção, né? Pode estar acumulando ama, sim, se o ritmo da vida for atropelado, se houver excesso de mistura, se a pessoa está comendo muitos elementos incompatíveis ou muitos alimentos diferentes durante uma mesma refeição, né? Ou mesmo se a digestão ali ela estiver mais fraca e a pessoa não está percebendo os sinais e os sintomas de uma digestão mais fraca. Então a ama, ela muitas vezes ela vem
e a gente nem percebe que ela está se formando, ela vem de uma maneira um pouco silenciosa às vezes, né? A gente já vai ver daqui a pouquinho, eu preparei aqui um roteirinho para não esquecer de nenhum ponto, a gente já vai ver daqui a pouquinho como que eu identifico o AMA no meu sistema, né? E tem um ponto bem essencial aqui. Esse ponto, né, que eu quero trazer, que é importante, é que comer saudável não é uma verdade universal. Não a partir da ótica do Ayurveda, pelo menos, né? Então, no Ayurveda, não existe um alimento ideal que seja para todo mundo, nem para todo momento para a mesma pessoa, né? Então, o que é bom para uma pessoa pode agravar uma outra pessoa, pode adoecer uma outra pessoa, né? E o que te fortalece hoje, né? Mesmo você sendo essa mesma pessoa, o que te fortalece hoje pode te intoxicar amanhã. Depende de como você está, depende do meio que você está, depende da estação em que você está, né? Então, tudo vai depender do seu Agni, dessa sua capacidade digestiva, vai depender da sua natureza, vai depender dessa estação do ano, vai depender do contexto, né? Então, de repente, você está passando por um período difícil na sua vida, a sua digestão necessariamente vai ficar abalada. Então, tudo isso a gente precisa levar em conta quando a gente está falando da formação de AMA no nosso organismo. Então, sim, né? Mesmo comendo o que você considera saudável, pode haver sim um acúmulo de AMA, e isso muitas vezes é silencioso e a gente só vai perceber quando isso já se transformou em algo muito grande, né? Então eu vou falar agora aqui alguns sinais que a gente pode observar na gente para entender se de repente eu estou, né, produzindo AMA, se eu tenho AMA presente no meu sistema, né? Então, uma das principais percepções que a gente precisa ter eu me sinto pesada além do normal, né? Então eu tenho aquela sensação de peso no corpo, as articulações um pouco presas, né? Esse é um sinal bem forte, é um indício bem forte de que AMA está presente, né? Eu tenho muito peso depois de comer, ou seja, um certo peso após uma refeição, ele é natural, ele é até esperado, faz parte do ciclo, né? Mas muito peso após comer, aquele peso que te derruba, que te faz cair dura, dormir, sem nem saber porquê, isso não é normal, né? Então, isso pode ser um indício de AMA. Inchaços, especialmente nas articulações e nas periferias baixas do corpo, né? Então, nos tornozelos, no joelho, na panturrilha, né? Nas mãos, isso tudo também pode ser indício de AMA. O sono após as refeições, né? Então, o sono após uma refeição, um pouco de sono é natural, a gente está passando pelo período kapha do processo digestivo. O kapha, ele traz uma certa sonolência, né? A gente chama isso de prakopa, fisiológico de kapha, né? Mas não pode ser um sono, mais uma vez, que te derruba, que te põe para dormir, sem que você tenha resistência a isso, né? Então, excesso de sono após a refeição também pode ser um indício de que você tem AMA no seu sistema. Uma coisa que é bastante comum as pessoas falarem e saberem já é a cobertura na língua, né? Então, essa saburra da língua, tá? Existe uma saburra que ela é patológica e uma saburra que é fisiológica. Então, todo mundo acorda com um pouco de saburra na língua. Tá? Então não é porque você está acordando de manhã com um pouquinho de saburra na língua que você vai lá e raspa, passa o raspador e essa saburra vai embora e não volta mais ao longo do dia, não é por isso que você tem AMA. Agora, se ao longo do dia você forma a saburra, se você passa o raspador de língua e essa saburra volta logo em seguida, né? Então é um peso na língua, sentindo a língua mais viscosa, né? Você olha, tem uma cobertura esbranquiçada, às vezes ela pode ser um pouco amarelada, né? Então tem várias características que a gente pode perceber nessa saburra que a gente ensina no nosso curso de formação, né? Mas de modo geral, assim, se a sua língua ela está com uma cobertura também, se você está sentindo a sua língua um pouco inchada dentro da boca, né? Isso já é um momento de um AMA mais profundo, um AMA que já está
presente não só mais ali no trato digestivo, mas já tenho ama nos meus tecidos, né? Então as pessoas falam às vezes, parece que a minha língua cresceu dentro da boca, parece que eu tô com a língua inchada, né? Isso é ama também, né? Excesso de muco, tá? Então quando a gente começa a produzir muito muco, especialmente um muco assim que eu não tô gripada, eu não tô nada, mas eu comi qualquer coisinha que seja ali minimamente mais pesada, já senti minha respiração mais pesada, já senti a garganta mais bloqueada, né? Isso também é indício de ama, né? Cansaço que não melhora com descanso, tá? Então você tá muito cansada, você nem tá fazendo tanta coisa assim para estar tão cansada e você não consegue resolver esse cansaço. Você descansa, você passa um final de semana inteiro sem fazer nada, descansando, sem, enfim, sem trabalhar ou se movimentar muito e chega segunda-feira você tá cansada de novo, né? Então esse excesso de cansaço também pode ser indício de ama. Então, de modo geral, para aquelas pessoas que estão buscando um autocuidado com Ayurveda, né, esses sinais e sintomas, eles são muito claros, muito fáceis de perceber. E aí, então, o que a gente faz, né, se a gente está ali percebendo que tem esses sinais e sintomas, né? Então, a partir do momento que eu percebo que ama parte de um mau funcionamento ou de uma sobrecarga da minha digestão, eu preciso pensar na digestão em primeiro lugar, né? Então eu preciso facilitar a minha digestão, certo? Então não tem nenhuma dieta mirabolante, a gente ouve as pessoas falar, dieta anti-ama, dieta para reduzir ama, não sei o quê. Deixa isso para quem é terapeuta. O que você, que é essa pessoa que está querendo se cuidar com a Ayurveda, né? O que você precisa fazer? Então, se eu estou com o meu sistema digestivo sobrecarregado, obviamente o antídoto para isso é tirar essa sobrecarga de cima dele. Então, pequenos períodos de jejum, né, são muito úteis nesse processo. Tá? Então, de repente, você não toma café da manhã por uns 3, 4, uma semana, né, dias ali, porque você, para que seu fogo digestivo ele comece a reviver, né? É como aquela fogueira que fica lá ao ar livre, que a gente acendeu à noite, né, espera apagar, vai dormir, volta de manhã, tem aquela brasinha bem fininha ali, que não é um fogo, né? Se eu colocar muita lenha, se eu colocar um nó de pinho em cima daquilo ali, eu vou apagar essa brasa. Agora, se eu colocar folhas secas, né, ou se eu assoprar, né, deixar ela respirar, o fogo vai voltar. E aí eu coloco um pouquinho de folhas secas ou coisas mais leves ali, esse fogo volta. Aí quando esse fogo estiver mais forte, aí sim eu posso colocar um nó de pinho que esse fogo vai segurar, né? O nosso Agni, o nosso fogo digestivo funciona da mesma forma. Então se você fizer pequenos jejuns, você vai dar um tempo, você vai dar um descanso, você vai melhorar a aeração lá dentro do seu estômago, para que esse Agni possa se promover de novo, para que ele possa se fortalecer de novo e voltar a digerir alimento, né? Então, essa é uma tática muito simples e muito eficaz para o dia a dia. Fui ontem num jantar super complicado, a comida era muito pesada, era tarde da noite, comi tarde. Não precisa comer de manhã, né? O café da manhã ele não vai fazer essa falta se você está ainda tentando digerir o jantar de ontem. Então não coma de manhã, se na hora do almoço você tiver fome, aí você pode comer, né? O que manda ali é a fome. Uma outra dica bem simples da gente fazer é você pegar ali 2 fatias bem fininhas de gengibre, né? Um gengibrezinho in natura, você coloca uma pitadinha de sal ali em cima, né? E mastiga isso, você não precisa nem engolir a fibra, né? Você pode cuspir a fibra e mastiga isso uma meia hora, 40 minutos antes da refeição, antes do almoço. Só não faça isso à noite, porque algumas pessoas podem ter o sono prejudicado por causa disso, mas durante o café da manhã ou durante
o almoço, você pode sim fazer isso, mastiga isso, cospe fora a fibra e espera a fome vir, daí você vai comer. Isso vai ajudar a despertar o seu acne e pouco a pouco o corpo vai começando a queimar o que estava parado aqui, né? Então, o que estava parado dentro do estômago e não venha a ser digerido adequadamente, vai se transformar em ama, né? E esse é o primeiro ponto que a gente tem para a manutenção da nossa saúde. E é um ponto que ele é muito controlável pela gente, né? Porque muitas das questões que nos adoecem, elas acabam sendo incontroláveis, mas ama, pelo menos esse ama primário, né? Ele é facilmente controlável e a gente pode fazer algumas atitudes como essas, bem simples, para resolver esse problema, né? Então, na nossa formação, a gente não estuda a ama só como conceito, né? A gente estuda como reconhecer isso, como tratar, como adaptar cada plano à realidade da pessoa, né? Porque ama é uma das raízes mais profundas e primárias do adoecimento. E ninguém deveria tratar ama como moda ou conteúdo de carrossel, assim. A gente precisa entender isso como um subproduto de um mau metabolismo, né, e de uma péssima digestão. E aí a gente precisa, então, resolver, ter atitudes para resolver essa questão. Muito bem, então, respondida a primeira pergunta, agora a gente vai para a segunda pergunta, né, que é uma pergunta especificamente sobre a nossa formação de Ayurveda, que muita gente traz, né, e que eu gosto de responder à luz de tudo que a gente vem construindo nesse processo. Então, a pergunta é a seguinte, que ela me fez aqui, ó. Se o curso é online, como funciona a parte prática? Né? Então, essa dúvida é muito justa, né? Porque eu, pessoalmente, não acredito muito em você aprender algo como a Ayurveda em um formato completamente online, sem que você tenha uma proximidade com as pessoas que estão te ensinando, né? Então, você vai lá, você compra um curso que você nunca fala com o professor, você só baixa os vídeos lá, assiste e tudo mais. Na minha concepção, isso é impossível, né? Torna impossível o aprendizado do Ayurveda, tá? Então, mas vamos lá, né? O nosso curso, ele é online, sim. A parte teórica do nosso curso, ela é completamente online. Isso está nos permitindo ter alunos na China, alunos na Escócia, né? Alunos, enfim, espalhados por aí, por esse mundo, e levando esse conhecimento do Ayurveda, né? Mas não é porque ele é online que ele é solto, né? Então a gente tem aula ao vivo toda semana, tá? Então o nosso curso agora está num formato semanal. Então as aulas são 2 aulas por semana, ao vivo, né? Com tutoria ativa, fórum de discussão, espaço para dúvidas clínicas, né? A gente usa uma plataforma criada especificamente para a nossa escola, então não é esses Hotmart da vida ou essas empresas assim, né? A nossa plataforma se chama Avyakta. Quem estuda Ayurveda sabe por que ela tem esse nome, né? E ali, essa plataforma, a gente tem muito orgulho dela, porque ela não é um mero repositório ali de vídeos e aulas aleatórias, né? Essa plataforma, e ela vai tomando corpo a cada dia, né? É um espaço onde os nossos alunos acessam, obviamente, as aulas, os vídeos das aulas, né? Mas ali eles acessam os materiais, as atividades, e também eles têm trocas com a equipe, né? Com as monitoras e tudo mais, com os professores e os colegas. Então, atividades são realizadas ali dentro, né? Ela é uma plataforma viva, onde a formação acontece todos os dias. Então, aquela pessoa que está empenhada em estudar, em aprender a Ayurveda real, tem muito conteúdo lá dentro. Tem livros, tem vídeos, né? Enfim,
tem muita coisa lá dentro, né? E além disso, ao longo do curso, a gente tem 2 imersões presenciais, né? E esses são momentos muito intensos, assim. Nessas imersões, a gente tem todas as práticas de procedimentos, né? Nós temos a parte de confecção das medicações que a gente aprende a fazer, medicar óleo, fazer comprimidos, lepas, emplastros, é uma infinidade de coisa muito grande. Temos a parte de culinária terapêutica nessas imersões, então você aprende a cozinhar alimentos que sejam saudáveis e viáveis dentro do complexo e do contexto terapêutico, né? Então lá nós temos também, obviamente, uma vivência ayurvédica, onde você vive a rotina do Ayurveda de maneira aplicada, né? A gente aí tem aulas de yoga, temos meditação, rituais, tudo é feito lá, né? O cuidado mútuo, né? Essa coisa de você ter a proximidade com os seus colegas que você vê nas telas, né? Você vê a pessoa de carne e osso, fala, nossa, como você é alta, nossa, como o seu cabelo é dessa cor, tá? É diferente isso, né? E é muito especial, e as pessoas criam uma unidade, uma amizade, e a gente vai criando uma rede Anankara que tá muito bonita, né? Então ali é o estudo que a gente faz nas aulas online, encarnado e descido para a matéria, funcionando e aplicando naqueles 5 dias ali, são 2 imersões de 5 dias durante o curso, em que a gente tem uma intensidade muito grande e muita alegria e diversidade de atividades, assim. Então, ali é muito especial mesmo. Então, você não fica sem esse contato humano, né? E que é apresentado ali para você com a minha experiência, com a experiência dos outros professores, né? As práticas, os procedimentos sendo aplicados, né? E você aprendendo isso tudo ali junto com a gente, tá? E no final da formação, a gente tem também uma fase, né? Onde a gente insere um estágio supervisionado, né? Então, você atende pacientes reais sob a nossa orientação direta e ativa, né? Então, você apresenta um caso, você desenvolve seu diagnóstico, seu plano de tratamento, a gente conversa sobre ele, eu te ajudo, né? E os outros professores também te ajudam a formatar isso da melhor maneira, né? E você recebe essas devolutivas, né, sobre esses seus primeiros atendimentos. Então, esse estágio, né, ele é onde ali o conhecimento ele se transforma em clareza prática, em ética de cuidado, porque o Ayurveda é muito ético no cuidado. E a gente não pode esquecer isso, porque se a gente esquece isso, a gente não está fazendo a Ayurveda, né? Então, esse é o momento ali, e durante todo o curso também a gente vai te incentivando a aplicar o Ayurveda em casa, em você, na sua família. A gente vira uma família mesmo, não é porque o curso é online que ele é distante. Isso aí as nossas alunas estão aí para testemunhar, né? E esse, então, é o compromisso da formação, né? Que o aluno se torne um terapeuta com base real, né? Não apenas alguém que repete conceitos que viu ou que aprendeu de alguém que também está repetindo, né? O nosso curso ele trabalha esse Ayurveda clássico com obviamente um olhar na modernidade, né? O Ayurveda é vivo, então ele avança junto com isso, tá? Então, bom, essas eram as 2 perguntas que eu queria responder hoje, tá? Então, se isso faz sentido para você, se você está buscando um caminho mais sério no Ayurveda, as inscrições para a próxima turma, elas estão abertas, né? O link está lá na bio, tá? Tem a Kellen, que é a pessoa responsável por esse atendimento. Ela vai te atender com o maior carinho, vai te explicar tudo, para você realmente ver se é isso que você quer. É importante pra gente que quando você entra para estudar com a gente, geralmente são turmas pequenas, a gente não gosta de turmas muito grandes,
porque o atendimento, o cuidado é personalizado, tá? Então, se isso faz sentido para você, link para formação tá lá na bio. Nós temos um outro curso também que é um curso voltado para aquelas pessoas que não querem ser terapeutas, que querem um conhecimento bem básico ali para aplicar ali no seu dia a dia. Tem esse curso também está lá na bio, né? E para quem ainda não conhece o nosso trabalho de perto, a gente está realizando, né? Tá rolando aí um ciclo gratuito de 6 aulas essenciais. São 6 aulas ao vivo, já rolou a primeira. Elas não ficam gravadas porque é isso, a gente gosta de estar com as pessoas, né? A gente quer sair desse lugar de coisas muito frias e sem essa humanidade. Então, essas aulas são ao vivo, mas são aulas sobre conceitos essenciais do Ayurveda, mas não pensem que são aulas básicas. A gente já dá uma bela aprofundada. A primeira aula foi incrível, foi muito legal, o pessoal aproveitou bastante, né? Então já tem data também, tá lá na bio também. O link para se inscrever é grátis, completamente gratuito, é só você se inscrever lá para participar dessas aulas. Elas são fechadas no Zoom, né? Então é isso, tá? Próxima data já tá marcadinha. Nós falamos na primeira aula sobre os doshas e agora vamos entender os sinais dos doshas no corpo, né? Como que a gente percebe esses doshas no nosso corpo, tá? Então se inscreve lá, participa, né? Às vezes só uma única aula já vai mudar aí a forma como você vê o seu corpo, a sua vida, né? E a gente está te esperando com o maior carinho, porque uma das nossas missões é difundir esse Ayurveda, porque ele é incrível, ele é fantástico, a gente ama, acredita, e é para isso que a gente trabalha todos os dias, tá? Então, pessoal, muito obrigada, a live vai terminando por aqui. Toda quarta-feira às quartas-feiras, especialmente ou primeiramente a cada 15 dias, quando dá a gente faz toda semana, terão essas lives pra gente trazer esses conceitos e responder as perguntas de vocês, basicamente, tá bom? Um abraço para todo mundo, namastê e até a próxima!